Hoje nós vamos falar sobre composição e eu usei o ponto ali e o plano de Kandinsky para ser base dessa minha palestra. O que é composição? Composição é o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e se integram. Por exemplo, na música, os elementos são as notas musicais, as escritas são as palavras, nas palavras tem as letras, na decoração tem os móveis, cortinas, tapetes, quadros, etc. Na culinária temos os alimentos, na moda são as roupas, os acessórios, e na pintura é o ponto, a linha, o plano e a cor. A gente usa esses 4 elementos para fazer a nossa composição na pintura. E Kandinsky ele escreveu um livro chamado Ponto, Linha e Plano, que falando justamente da relação do ponto com a linha, o plano, entendeu? Então, eu me baseei para passar para vocês essa ideia dele. Mas antes, vou mostrar aqui, ó. Eu fiz aqui as imagens das notas musicais, aqui um belo arranjo aí de queijos frios, né? Tem a decoração ali na parede, a moça aí com a saia e a blusa vermelha. Isso se chama composição. Agora, como eu estou falando de Kandinsky, que tenho usado muito Kandinsky nas minhas palestras, eu resolvi trazer um pouquinho dele para vocês. O nome todo dele é Vasily Kandinsky. Ele nasceu em Moscou, em 1866. Ele é formado em Direito e Economia. E ele só foi estudar arte aos 30 anos, que ele se interessou pela pintura e foi para Munique estudar a pintura. Aí, com a Primeira Guerra Mundial, ele retorna à Rússia. Ele foi o precursor da arte abstrata. E foi com essa pintura aqui, ó, First Abstract Watercolor. Foi com essa aquarela, a primeira pintura abstrata dele. Mas o negócio não aconteceu assim, né? Vamos ver o que aconteceu para ele, de repente, pensar em arte abstrata. Tem 2 fatores que aconteceram. Ele estava numa exposição de Monet sobre palheiro, que era monte de feno. Ele olhou aquele monte de feno feito por Monet. Monet era impressionista, então não é aquela pintura idêntica, né? Então, ele olhou aquela... Mas ele não identificava o palheiro com o palheiro. Ele achou aquilo muito estranho, esquisito. Porque ele achava que tinha que ser um palheiro mesmo, né? Aquele monte de feno. Mas o que ele achou interessante que a figura encantava ele. Encantava tremendamente aquela figura, né? Aquela pintura do Monet. E não saía da cabeça dele. Aí ele começou a achar que o elemento da pintura, entendeu? Não tinha tanta importância num quadro. Tá? O que importava mesmo era a pintura. E teve outro fato muito interessante, que ele estava voltando, ele estava pintando, e era já meio tarde, ele estava voltando para casa, e era o entardecer. Né? E quando ele chegou em casa, ele olhou para a parede e viu uma pintura assim, extraordinária. Ele achou aquilo extraordinário, com uma luz. E ele não via forma nenhuma, ele só via cor, só via cor. E ele ficou encantado com aquilo, o que será isso? E aí ele chegou perto, para ver bem, aí era um quadro dele que estava pendurado de cabeça para baixo. E aí aquilo mexeu com ele também, porque o quadro ali pendurado de cabeça para baixo era formas e cores, né? E no dia seguinte, porque naquela época não tinha luz, né? A luz do dia mesmo, era entardecer. Na luz do dia,
ele resolveu ver melhor o quadro. E o objeto estava sempre presente. Apesar, ele botava o quadro em várias posições, e o objeto estava lá. E aí ele achou que o objeto, né, que o elemento do quadro, estava atrapalhando. E isso foi muito importante para ele partir também para a abstração. Tá? E agora, ele, então, como vocês viram, ele foi precursor da arte abstrata. E agora, aos 55 anos, ele vai para Berlim e leciona na Bauhaus. A Bauhaus é a primeira escola de design do mundo, uma escola importantíssima. E ele se tornou cidadão alemão, tá? Em 28. Mas, em 1933, os nazistas tinham tomado conta da Alemanha e fecharam a Bauhaus. Então, Kandinsky vai para a França. E lá, em 1939, ele se torna um cidadão francês. Então, ele tinha a cidadania de russo, de alemão e de francês. E ele morre nos arredores de Paris, que é Nielles-sur-Seine, aos 77 anos. Ele tinha uma sensibilidade de ouvir o som das cores. Uma vez ele estava assistindo um concerto, a orquestra no Teatro Real de Moscou. Era um concerto de Wagner. E ele começou a ver cores. Então, é muito interessante isso. Ele via cores no som da música. E eu falei isso quando eu fiz a exposição sobre... E entrou alguma coisa, Marisa. Tá, é que entrou um negócio diferente e me tirou do... Mas eu falei que ele tinha esse negócio de sinestesia, que é justamente você ouvir, se você vê som, vê cores através do som, né? Do som. E agora, ele, para evitar que suas obras caíssem no decorativismo, porque era tudo abstrato, né? E depois forma geométrica também, que ele parte para as formas geométricas. Então, ele resolveu escrever e teorizar essa estética dele. E ele escreveu 2 livros de grande importância, que foi o Espiritual na Arte, em 1910, e Ponto, Linha, Plano, que em 1926. E agora eu vou entrar na composição, e o primeiro que eu vou falar é sobre... Primeiro trouxe para vocês as pinturas dele. Antes dele se tornar fazer arte abstrata. Você vê que a pintura dele tem bastante cores, que ele gostava muito de cor, né? Esse Estrada de Ferro já está entrando assim numa abstração, né? Aí eu trouxe esses 3 quadros dele e tem umas pinturas belíssimas do tempo que ele pintava, não era pintura abstrata. Agora vamos falar da composição na pintura. O primeiro contato do tecido com a superfície plana, ou seja, o pincel sujo de tinta fecundando a tela, dá origem ao primeiro elemento da pintura, que é o ponto. Quer dizer, quando você coloca o pincel sujo na tela, né, com tinta, é o ponto. Ele paradinho ali é o ponto. E o ponto, ele exteriormente, ele é um signo. Eu fiz assim, cresci aí o ponto, aí, ó, ele é um signo, né? É uma imagem que você vê. Agora, interiormente, ele é um símbolo. E esse símbolo é tensão viva. Agora, o ponto na sua forma pode ser um círculo, um quadrado, um triângulo, ou qualquer outra forma livre. Mas, interiormente, sua tensão é concêntrica. Ele é fechado. Ele não revela qualquer tendência para o movimento. Quando você olha para o ponto, o olho para nele. Tá? Então, você vê que ele fica incrustado no plano. Nós vamos ver nas telas, vocês vão ver.
E aí o ponto interiormente é a forma mais concisa. Vocês mesmos, se vocês notarem, se você tem uma parede toda branca, se tiver um pontinho ali, seu olho vai direto nele. Uma blusa mesmo, que você suja, uma blusa com pontinho, uma sujeirinha, aquilo ali, você toda hora fica olhando para aquela sujeirinha. Então, o ponto, ele atrai o nosso olhar. A relação entre as dimensões do ponto e do plano e a relação dessas mesmas dimensões com as outras formas no mesmo plano irão determinar a ressonância de cada elemento. Essa pintura do Kandinsky são vários círculos, né? E é tudo círculo. E justamente é onde esses círculos estão colocados no plano, com quem eles estão ao lado. Você vê que são várias cores. Quando são cores parecidas, eles não sobressaem tanto, mas você vê aquele amarelinho com rosa, como amarela ele é muito brilhante, tem muito contraste, ele sobressai, apesar de pequenininho, ele sobressai muito mais do que esse rosa. E ele também, nós vamos passar para a linha, vou explicar depois para vocês o que é a linha, é o ponto andando. Se você olhar, o olho vai seguindo os pontos, né? Ele vai formando uma linha. Olha aqui. Vai formando aqui. Aqui tem uma linha quebrada, ó. Uhum. Aqui, ó. Aqui faz um triângulo. Isso vai dando movimento no quadro, entendeu? Então, o que define, então, o conteúdo de uma obra pictórica são as forças, tensões que vivem nessas obras. Então, essa vibração que a gente vê numa obra de arte é que vai definir a obra. Agora a gente vai falar sobre a linha. Quando o ponto se movimenta, deixa um rastro, que é a linha. Olha os pontinhos andando. Aí formou a linha. A linha é dinâmica, enquanto o ponto é estático. A linha anda. Quando uma força externa faz mover o ponto numa direção determinada, cria-se o primeiro tipo de linha, que é a linha reta. Ela vai direto. Tá indo Regina, pode perguntar um pouquinho antes de você seguir? Hã? Posso perguntar? Pode. Entendi esse pictórico. O que é pictórico? É de pintura, a obra pictória, a obra pintada. Ah, tá. Relativo à pintura. Ah, tá bom. Obrigada. Então, temos a linha reta, né? Primeira, quando o ponto se move. A linha reta mantém inalterada a direção tomada. Ela vai sempre continuando. Se você deixar, ela vai para o infinito. A linha reta possui tensão, que é a força viva, que ela tem tensão, e tem movimento. Ela é a força viva do movimento. Então, ela é direção, que é definida pelo movimento. Então, o ponto, ele é estático. A linha, e ele tem tensão. Ele é estático e tem tensão. Né? Olha o sol ali atrás de mim, ó. É um ponto. Então, não sei se vocês estão me vendo na tela, pequenininha. Estou vendo. Mas você vê, o sol está lá, é um ponto. Mas ele está caminhando ali para o mar, né? Ele está caminhando para o mar, aí faz aquela linha, a linha reta, né? E essa linha é uma linha horizontal que a gente vai ver no próximo quadro. Então, o ponto ele tem essa tensão, né? Agora, a linha ela tem tensão e direção. Há 3 espécies de linha reta. A horizontal, que é a superfície sobre a qual o homem repousa ou morre. A sua ressonância é o plano calmo-frio,
Então, a linha reta horizontal, ela passa uma frieza. Ela passa uma frieza e é aquela coisa calma, né? É a morte também, né? E na sua forma pictórica, porque o Kandinsky, ele gosta de comparar as coisas tudo com cor, tá? Então, ele vai comparando as formas com as cores. Então, na forma pictórica da linha horizontal, ele compara com a cor preta, que é a cor, quem assistiu à minha palestra sobre cor, viu que ele diz que a cor preta é uma cor não viva, sem nenhuma possibilidade. O que é uma cor não viva? Nós temos o círculo cromático, né? Com as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho. E também com as secundárias, que tem o verde, o roxo e o laranja. Então, o preto e o branco, eles não entram nesse círculo cromático. Então, tem gente que considera ele como uma cor não viva. O branco também. Tá? Só que o preto não tem, segundo Kandinsky, nós vimos na palestra de cor, que ele não tem nenhuma possibilidade. E a vertical, em oposição à linha horizontal, o plano é substituído pela altura. Ele vem ser deitado, ele fica em pé, né? De pé. E a sua ressonância é quente, é um calmo quente. E na sua forma pictória seria a cor branca, porque é a cor não viva com infinitas possibilidades. Aqui está, ó. Nós estamos aqui a horizontal, né? E a vertical, que eu fiz o desenho. Eu quis botar tudo na mesma página, por isso que ela ficou pequenininha. Tá? Agora, e a diagonal? A diagonal é a linha que tem a mesma inclinação em relação às duas acima. Mas, dependendo da sua posição no plano, ela poderá ser harmoniosa, lírica ou discordante, dramática. Na sua forma pictória, seria a cor vermelha. Por que é a cor vermelha? Porque, eu não sei se vocês estão lembrados, que Kandinsky coloca as cores primárias, que é a vermelha, azul e amarelo. Ele coloca o azul, a cor mais fria, e a amarela mais quente. E a vermelha fica no meio, né? Então, o azul e o amarelo são as cores que têm mais contraste. Então, nisso, ele coloca a linha diagonal, como ela que está aqui no meio, da cor vermelha. Ele chama de cor vermelha. Vocês entenderam tudo? Posso passar adiante? Pode. As outras linhas retas, chamadas de retas livres, são desvios da diagonal. As suas diferenças de inclinação para o quente ou para o frio é que vão definir a sua sonoridade. Aqui você vê, tem uma diagonal indo mais para a horizontal. Então, a ressonância dela ela vai ser mais para o frio. E essa aqui já está mais perto para a vertical. Então, ela vai ser mais para quente. Agora, as linhas quebradas são quando duas forças são alternadas e temos o efeito alternativo. Aqui nós temos a linha horizontal e a vertical. Quer dizer, a fria e a quente. Então, o efeito é alternativo. As linhas curvas são quando duas forças agem em conjunto e temos um efeito simultâneo. Ó. O efeito desta é mais quente, pois são duas forças conjugadas. Elas jogam para baixo. As linhas quebradas, elas são diferenciadas pelos seus ângulos. Ela tem reto, que é 90 graus, o agudo, que é menos de 90 graus, o obtuso,
que é mais 90 graus. Quando dois ângulos retos, cujas linhas têm a mesma dimensão, se tocam pelos lados, né? Porque seria, se forma o quadrado. E o Kandinsky, o quadrado, como ele é formado por duas linhas, está vendo aqui? Duas linhas calmas e duas linhas quentes. Então, ele compara, como fica no meio termo, ele compara a cor vermelha. Três ângulos agudos formam um triângulo. São ângulos pontiagudos e ativos, sugerindo a cor amarela. Se vocês olharem o ângulo agudo, ele é muito mais... Ele vibra muito mais do que um ângulo reto. E por isso ele comparou o triângulo com a cor amarela. Alguma dúvida? Não. Qualquer dúvida, vocês falem, viu? A curva simples é uma reta desviada do seu trajeto para uma direção lateral. Então, vocês estão vendo aí a linha reta. Eu já falei, né? Ela tem duas, inclusive, duas forças, né? Que fazem que elas se curvem. Então, quando essa pressão leva a linha para o fechamento sobre si, aí dá o círculo. E o círculo, na sua cor pictória, pode ser comparado à cor azul, porque a cor mais fria é o azul. E o círculo, como ele é fechado nele mesmo, né? Aquela linha curva que se fecha, é totalmente fechada, que é o exemplo, é o melhor exemplo do ponto, é o círculo, né? Então, ele compara a cor azul. Aí eu fiz aqui para vocês sentirem, na questão de vocês sentirem o que acontece. Eu botei um quadrado, botei um triângulo e um círculo. E botei eles na cor vermelha, na cor amarela e na cor azul. Como eu fiz a mesma coisa com o triângulo. Eu botei na cor amarela, vermelho e azul, e aqui do círculo azul, vermelho e amarelo. Para vocês sentirem que realmente é o triângulo que se equivale mais ao amarelo. Porque ele abre, né? Ele vai, as pontas vão assim para... São aquelas pontas, são pontas mesmo, né? Então, ele vibra igual ao amarelo. O círculo, ele é totalmente fechado. Então, ele tem que ser o azul mesmo. Você olha ele em outras cores, vocês podem ver que ele realmente, para dar uma cor a ele, seria o azul. E o quadrado, que fica no meio termo, usando as cores primárias, ele vira o vermelho. Ele compara ao vermelho. Agora nós vamos falar sobre o plano. O plano, peraí, um gatinho aqui. O plano é a superfície material que usamos para suportar a pintura. Ou seja, o plano é a nossa tela. Tá? O plano é limitado por duas linhas horizontais frias e duas linhas verticais quentes, cada uma com sua sonoridade própria. Elas é que vão determinar a sonoridade do plano. A forma mais objetiva do plano é o quadrado, porque é formada de dois pares de linhas com a mesma intensidade de cor, frio e quente. O plano na forma de um retângulo, né? Vocês vão ver aqui, quando a linha vertical for mais comprida do que as horizontais, sua sonoridade será mais quente. E quando as linhas horizontais forem mais compridas, a sonoridade será fria. E aqui nós temos o quadrado, que é meio termo. Para vocês verem, entendeu? A diferença da sonoridade. E outra coisa, quando você vai tirar uma foto ou fazer um quadro, se você quiser fazer uma paisagem ou uma marina, né? Você vai usar
mais o retângulo, né? Esse retângulo deitado. Se você for fazer uma figura humana, então de corpo inteiro, você vai usar, porque a figura humana é de corpo inteiro, a não ser que ela esteja deitada. Se ela estiver deitada, ela cabe no retângulo deitado. Mas se ela estiver em pé, ela vai caber aqui. Tanto que quando eles falam assim, na internet mesmo, se você quer imprimir a folha como como é que se diz, retrato ou paisagem, eles definem justamente isso. Porque a paisagem está geralmente aqui, e o retrato está aqui. E aqui o quadrado, quando são todos os lados iguais, ou pode ser um pouquinho mais, você pode fazer uma paisagem e você pode fazer um retrato. Não é verdade? Então, realmente, o quadrado é uma forma muito versátil, né? As linhas horizontais, agora nós vamos ver como é que funciona o plano. As linhas horizontais, a vibração do plano, né? As tensões. As linhas horizontais de cima do plano evocam uma maior flexibilidade, uma sensação de leveza, de ascensão, quer dizer, que sobe, de liberdade. Então, Kandinsky botou essa linha de cima como céu. A linha horizontal de baixo já age em sentido contrário. Ele traz um peso, né? Uma densidade. Então, ele chama de terra. Do lado direito, ele evoca o movimento de ida para ficar. Porque o olho, quando vem aqui para o lado direito, ele fica. Então, ele chama de casa. E quando é para o lado esquerdo, a imagem vai sair. Então, ele chama de longe. Eu vou mostrar isso porque eu fiz aí uma exemplificação disso. Eu fiz três bolinhas pequenas, né? Elas são leves. Aí vocês vão sentir que elas em cima, essa daqui, ela vai embora, né? Essa aqui vai embora mesmo, porque ela tem no céu e longe, ó. Se você botar uma bolinha aqui, ó, ela voa direto. O olho sai do quadrado, sai do plano. Aqui ela sai, mas ainda pode ficar. E aqui, apesar de ter o céu, a casa puxa bastante. Então, o olho fica bem aqui, fica bem dividido, tá? Entre a casa e o céu. Agora, quando você põe aqui embaixo, aqui também, ó, é terra, a terra puxa. Olha como é essa aqui. Essa bolinha é igual, é do mesmo tamanho do que essa, né? Só que uma está no céu, longe, e essa está no céu, na terra, longe. Olha como essa prende muito mais o seu olhar. Porque está na linha de baixo. Agora, o céu aqui, ela sai, mas ela voa, mas ainda pode ficar, né? Mas na terra, ela fica presa na terra. E aqui fica mais presa na terra ainda, porque é a casa, é a linha da casa. E aqui, ela fica presa, porque tem o céu e a terra, né? Nós já vimos isso. Nós temos o céu e a casa. Então, ela pode ir, mas pode ficar no meio termo. E aqui eu acho que ela fica bem presa mesmo. Agora, vamos ver com uma bola pesada, como o volume do elemento, né, vai influenciar também. Olha só, essa daqui está no céu e longe, mas como ela é pesada, ela está difícil de voar, né? Porque ela pesa.
Ela tem peso, ela está aqui para ir embora, mas ela é pesada. As outras pequenininhas, elas saíam do plano fácil. E aqui ela fica. Ela pode até ir embora, mas ela fica, porque ela fica bem mais do que aquelas pequenininhas, as leves. Aqui ela está no céu, ela está pesada, está difícil de ir lá para cima. Quando elas são pequenininhas, leves. Hã? Quando elas são pequenininhas, ficam mais leves. Aqui prende mais elas aqui. E aqui na terra, ela pesa. E aqui o céu com a casa, ela fica presa aqui. Ela pode até ir embora, mas o olho fica bem... Porque tudo é questão do olhar, é o olho que comanda. E aqui ela fica mesmo. Aqui não tem jeito, ela não vai sair, ela vai ficar. O olho vem direto aí. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês entenderam? Vocês sentiram essa questão de longe, de para longe, para céu, para casa, para terra? Deu para sentir isso? Deu. Eu não. Não Eu deu? só vejo as bolinhas mais escuras que as outras. Não vejo nenhuma bolinha voando, não tem essa perspectiva, não. Não consigo. Você não sente o olho sair para cá? Seu olhar? Olha a diferença. Sai porque a cor está mais viva. A cor está mais viva? Não, está tudo na mesma Também cor. tem 3 bolas mais escuras e 3 bolas mais claras. Não, elas estão todas da mesma cor. É que no teu... Eu botei as 3 da mesma cor. É porque no teu visor está clareando uma delas mais. Para mim também parece que as 3 de cima são mais escuras e as 3 de baixo são mais claras. Não, mas elas não estão aqui no meu visor, tudo da mesma cor. Eu também, tudo da mesma Agora, cor. se elas estão mais claras, aí que elas vão voar mesmo. As mais densas estão Pesadas. para cima, mas eu não vejo nelas eu não vejo uma dinâmica nelas. Eu vejo Não sente isso, não? Sinceramente, Separa elas, porque eu botei todas juntas, né? Mas eu sinto isso, eu sinto. E quando você vira um quadro, você vai perceber isso. talvez no quadro. Então, as que estão, digamos assim, na parte de cima, são as que evocam liberdade, evocam criatividade. Leveza, né? Tem leveza. Leveza. E embaixo... O que acontece? Na composição, o seu olho, o olho da gente, tem que rodar o quadro todo. Entendeu? Então, é muito importante você saber os elementos que você vai usar e aonde. Então, é importante a cor, a forma, entendeu? Aonde eles vão ficar. Isso daí vai dar o movimento do quadro, e a tensão e o movimento do quadro. Vamos adiante. Aqui tem as 2 diagonais, harmônica e lírica. Essa daqui tem o céu, quer dizer, A, B e C tem o céu e longe, né? E essa daqui, A, C e D, tem o céu e a casa. Espera aí. A, C... ABD. Espera aí, eu já estou confundindo tudo aqui. A, B e D é o céu e a casa, né? Aí, o que acontece? O triângulo ABC está posado com menos peso no inferior. Ela tem menos peso. Então, ela é harmônica lírica. E aqui o peso é maior.
Essa aqui, a impressão é que ela é mais pesada. É. Então, é discordante dramática. Então, quando você quer fazer uma pintura, assim, você vai ver, eu botei umas pinturas, você é capaz de entender mais. Levar assim, uma coisa dramática, você traga uma diagonal discordante, que traz uma dramaticidade mais para o quadro. E aqui traz uma harmonia maior. Tá? E aqui eu vou partir para os quadros, eu acho que agora vai para os quadros. Aqui nós temos uma pintura de Kandinsky, que são manchas, né? Agora, que eu estava falando, ó, essas aqui, ó, no alto, elas parecem que estão indo embora. Se você trocar esse amarelo com esse azul, a vibração vai ser totalmente diferente. Aqui ele cria uma diagonal que joga, porque aqui, isso aqui não se tivesse essa diagonal, talvez isso aqui não aparecesse tanto, porque ia sair. Aí ele joga aqui para o meio, ainda joga aqui um círculo, né? Uma linha curva, aliás. Então, são os movimentos, linhas curvas. Ele usa aqui as cores, tem cores primárias, também secundárias, e ele põe essas duas cores, amarelas com azul, bem contrastante. E você vê que o seu olho roda tudinho. Ela está ultra bem. Ô, Regina, Fala. a Regina, você falou que quando ele via as cores, ele ouvia os sons. Ele musicou as obras dele? Ele musicou alguma obra? Não, ele não era músico, não. Ele gostava de música. Quem pintava conforme a música era Paul Klee. Paul Klee que pintava conforme a música. Ele comparava as cores aos sons dos instrumentos. Você lembra? O vermelho parece que era um tambor. Está lá na outra... Porque deveria alguém tentar, né, musicar esses quadros deles, para saber que melodia que sai daí. Deve ser bem interessante. Aí eu não sei, teria que explicar, né? Tinha que explicar qual era a melodia que saía daqui. Deve sair coisa boa. Qual seria o ponto do quadro? Nós temos dois pontões aqui, o amarelo e o azul, o olho vermelho, aí três, ó. Se não tivesse essas, como é que se diz? Essas diagonais, essas linhas andando, teu olho ia ficar só aqui, ó. Azul, amarelo e vermelho, azul, amarelo e vermelho. Deu para sentir isso? Hein, Maria Helena? Eu estou, por exemplo, esse azulão que parece um pássaro aí, bem no meio, eu sinto que o meu olho se fixa mais aí. E que essas diagonais efetivamente dão um impulso, uma profundidade no quadro. Dão uma profundidade. Leva o olho lá mais para o meio. Inclusive uma cor mais clara. Uma cor mais clara. Para o seu olho ver a cor mais clara. Porque se ficar só essas três cores, entendeu? E talvez se não tivesse essas linhas, essa cor clara talvez não ficasse não aparecesse tanto. Mas tem o amarelo que puxa. Verdade. Né? E tem essa linha dá movimento. Ela muito bacana. Ela parece estar entrando, né? Ela está indo para um lugar, para algum lugar. Bem, bem nítido. A linha sempre tem movimento, ela sempre se movimenta. A linha sempre se movimenta. E para mim, eu me vejo, meu olho vai no amarelo. O amarelo é a cor mais vibrante. A cor mais vibrante. Ela colocou o amarelo aqui no meio, mas ele puxa para ela, entendeu? Se ele botasse esse amarelo aqui,
bem perto da borda que vai para longe, eu acho que ela ia sair. Mas ele, entendeu? Mas ele botou o amarelo no meio, o azul aqui, o vermelho aqui. E o vermelho. E aquele puxa ela aqui para cima e também tem essas linhas pretas que puxam. Quando vocês virem uma obra abstrata, vocês começam a olhar essa composição, porque tem gente que diz, eu não gosto de abstração. E é importante você ter noção desse relacionamento do ponto, da linha, com o plano, com as cores, para você poder admirar uma obra abstrata. Né? Porque aí também você vai olhar e vai falar assim, é bonita porque agradou meus olhos. Aí por isso que ele resolveu escrever, teorizar a arte abstrata para não virar uma coisa decorativa. Ele teorizou. O quadro é muito bonito. É muito bonito. Eu fico pensando em 1912, que era a época, não sei se é pós-guerra ou já na guerra. Na guerra foi 14. Não, é 1914, a Primeira Guerra. Primeira Guerra, então... imagino a Rússia, eu conheci, não sei se vocês conheceram também, não achei uma arte espetacular, mas não me imagino ele, russo, fazendo... Não, mas ele saiu, ele não ficou na Rússia por causa disso. Porque com o comunismo, né, os pensamentos ia completamente contra, porque a arte russa ela ficou uma arte de propaganda do comunismo. Política, tem muito negócio de operários nessa época. Aí o pessoal, os artistas mais vanguardistas saíram todos da Rússia. E ele foi, por isso que ele foi para a Alemanha. Mas chegou na Alemanha, o que ele encontrou? Estava tudo bem, mas aí veio os nazistas fechou a Bauhaus e começou também a perseguição. Aí ele foi para a França. Na França, ele se sentiu em casa. E ele pegou as cidadanias de cada lugar. Bem, na Rússia ele nasceu mesmo, né? Pegou na Alemanha e pegou na França. Esse é outro quadro dele, ó. É cheio de círculos. Esse não está muito nítido, não, que eu fotografei. E você vê? Aí tem as relações, ele joga uma porção de linha, faz um círculo grande. É tudo para compor. Ele joga aqui as diagonais. Diagonais é muito importante para dar vida, assim, para dar uma tensão no quadro. Porque elas vibram mais do que... Elas têm mais vibração do que uma linha reta, do que uma linha em pé. Né? Então, quando elas pegam de ponta a ponta, e aí vocês veem que o olho vai de ponta em ponta, ó, pula para cá, pula para cá. Primeiro vai nos grandes, vai aqui no meio, né? Aí depois vai pulando, aí eles jogam um círculo grande e tem essa quebra aqui para ir para as pontas. Aí você vê que o quadro está composto. Ainda joga a opção de linhazinhas no meio. Faz ângulos, ó, ângulos aqui. Esse é um quadro dele também maravilhoso. Viu? Esse quadro aqui é pesado, mas essa parte aqui era para ficar ultra pesada, que o olho vai logo nele, né? Mas aí ele puxa, começa a puxar. Botou essa aqui mais vermelhinha aqui para cá. Ele tem uma áurea, né? Também assim, vermelho e amarelo. Tá? Aí ele joga esse círculo amarelo com a cor azul em volta. Aqui ele joga o contrário. E aqui ele trabalha com muitas linhas e ângulos, ó, ângulo reto. Aqui tem um ângulo agudo, ó, que joga aqui para cima, cheio de triângulos, né?
com pontas. Aqui ele faz um triângulo em cima, dentro do círculo, várias curvas que dão movimento nos olhos. E apesar de ter isso aqui muito pesado, ele consegue fazer com que você admire o quadro todo. Em alguns momentos, eu sinto nesse quadro aí como se fosse 3D. Agora, isso aqui é o Jackson, porque eu peguei vários artistas. É o Jackson Pollock. A pintura do Pollock é dripping painting. Ele botava a tela no chão e ia jogando a tinta. Dava um pincel, né? Pincel é tipo uma bucha, né? Aqueles pincéis gordos, que ia pegando a tinta e ia jogando. Aí fazia as pinturas dele no CD. Tem uma outra fase dele. Eu estou falando, essa é a última fase dele, a fase que deu mais fama a ele. E ele vai jogando a tinta, tinta. Aí o que ele faz? Para criar uma tensão. Ele faz esse que se chama de poste, né? Ele diz que é azul, mas na pintura eu vejo preto um pouquinho azulado só. Porque, na verdade, as fotografias mudam, né, as cores. E aí você vê, ó, isso tudo, ó, cria uma tensão, essas linhas. São linhas meio verticais, né? Não são totalmente verticais, elas são mais inclinadas. São ligeiramente inclinadas. Aí tem umas pequenininhas aqui que puxam, aí tem uns pontinhos, e isso dá uma maior vibração na tela. Porque se não tivesse isso, ia ficar só aquelas tintas jogadas, né? Mas como ele conseguiu fazer isso, esse emaranhado, só com o movimento do pulso? Ele vai jogando, porque aqueles pincéis grandes de pintar parede, você que usava, brocha, né? Que eles chamam, né? E ele vai respingando assim. Eu vi uma retrospectiva dele, inclusive, que tinha... Ele jogava e tinha um vidro assim, transparente que você via, né? Jogando a tinta. Vai jogando a tinta, várias cores. E é interessante que quando você senta em frente, e tem telas que você senta em frente, você parece que está no cosmos. Você olha assim, não diz nada, mas as telas são grandes e você parece que você está no universo. A verdade é essa. Nesse caso, ele criou esse... É o ID da Beatriz, ó. Aqui é Cézanne. O Cézanne, ele era muito bom em composição. Isso aqui é figuração, né? Vocês estão vendo uma figuração. 2 jogadores de cartas. Aí você vai ver, o olho bate o quê? No rosto deles, né? Aí tem a carta. Ainda tem esse cigarrinho, ó, que leva o olho para a carta, que é branco, ó. Sentido, o seu olho vai para a mãozinha dele, para a cartinha dele. E aqui temos os pontos, né? Ó, 1, 2, 3, 4 pontos. E ele vai brincando aqui, ó, tem forma geométrica aqui. Ele joga aqui uma linha preta para puxar aqui para baixo, né? Tem essa garrafa em pé também. Essa garrafa está sensacional. Que tem uma linhazinha branca na garrafa, que também para jogar o olho. Aqui ele faz os braços, são 2 ângulos, né? 2 ângulos aqui, você vê. Que aí joga o braço aqui para baixo para você começar a andar pelo quadro.
Você tem que andar pelo quadro. Tem essa pontinha aqui para jogar para cá. E é isso aí. Infinidade de nuances, né? Esse quadro. Ele usa umas cores bem baixas, né? As tonalidades são... Ele não usa aquelas cores vibrantes, a cor que ele usa mais assim é o amarelo com laranja aqui. As outras são tudo mais baixas, aqui também, mais um pouco. Mas ele usa, ele equilibra muito bem esse quadro. Regina, muito bem equilibrado. Regina, deixa fala. eu fazer um comentário, uma coisa que Pode eu estava pensando aqui agora a respeito desse quadro. Já que você botou figuração, né, a composição com figura, uma coisa interessante que eu acho na pintura figurativa é que o olhar das figuras, independente dessa, o olhar das pessoas direciona e fazem parte da composição também. Porque quando você vê esses dois jogadores, eles estão... O foco é para a mão e para as cartas. Baralho, do olhar. Isso você pode reparar, por exemplo, em qualquer pintura figurativa que tenha figura humana, lógico. O olhar também equilibra a composição. Equilibra, São pontinhos também, né? Linhas até. Eu acho que mais linha, Regina, porque, na verdade, não é o ponto do olho, na verdade, exatamente, é que você sabe para onde que aquele olhar está indo. Ele está olhando para cá, mas também olha aqui, ó. Então, é para o centro, para as cartas, é essa direção. E eles estão bem compenetrados também, você sente uma compenetração no jogo, né? A expressão deles é uma coisa, a expressão do jogador. Ele fez vários quadros de jogadores de cartas. Tem vários. Tem um outro também que são 2, tem uns que tem 4. Tá? Dá uma sensação de silêncio. Está na França, no Quai d'Orsay. Hein, Regina? Impressão, uma sensação de silêncio. Mas jogo de carta é silencioso mesmo, né? As cores também trazem, eu acho que esse silêncio, né? Porque são cores baixas, né? Aqui outro Cézanne. Cézanne em composição ele é muito bom. Ele fez uma composição triangular, são as banhistas. Esse A aqui não é do quadro, não. Eu devo ter batido, eu tirei ele. Mas a minha irmã, ela está botando o que eu mandei para ela. Se estivesse usando o meu trabalho lá em casa, não tinha esse Azinho, não. Esquece esse A. Mas o olho de vocês vão vir para esse A. Mas eles não existem, não. Tá? É porque, sem querer, eu devo ter batido a letra A aí, entendeu? E ficou aí. Mas eu tirei, no meu... Eu tirei. Mas aí, para vocês verem como é que o olho vai, né? Então, aí você vê, ele criou uma composição triangular. Essa composição triangular é muito usada no Renascimento, inclusive. Né? E aí você vê aqui essa banhista seguindo aqui a árvore de tronco, né? Tem bastante movimento das banhistas, muitas linhas. Aqui ele criou uma profundidade. Temos a linha, aqui o plano reto, onde estão sentadas, deitadas. Essa aqui deitada numa vertical. E esse quadro dele ele é muito bom. Outro quadro dele das frutas. Você vê, se não tivesse essa garrafa preta aqui, seu olho ia direto para cá, ó. Você não ia passar por cima de jeito nenhum. Você ia ficar aqui. Ainda tem essas duas, não sei se é pãozinho, não sei o que é, que aponta para cá e que joga para cá também.
Porque se não tivesse isso, o olho ia ficar só para cá. Né? E ele, aqui são vários pontinhos que vão andando. Aí também tem a mesa aqui, ó, essa quina da mesa que puxa para cima. O Cezanne, ele é o responsável pelo cubismo, porque ele praticamente ele chegou ao cubismo. Com essas formas que ele ficava procurando botar as figuras de uma maneira que você visse de todos os lados. Aqui nós temos uma dança de Matisse. Aqui nós temos uma profundidade com azul, né? As figuras, você vê que ele encosta as figuras nas bordas, ó. São todas encostadas. Né? Aí tem um círculo, você vê tudo de mão dada. E essa aqui, tudo dá ideia de movimento, da dança mesmo, você sabe que a dança aí. E tem os pontos, né? Os pontinhos, ó, que são as cabeças, os cabelos, né? Ele usa... isso aí eu tenho a impressão que é vermelho, né? Aí tá meio alaranjado. As cores a gente não pode... Eu já vi esse quadro, mas realmente eu não me lembro se era vermelho, alaranjado para vermelho. Porque aqui muda por completo. E as pinturas mesmo, a fotografia, muda totalmente as cores. Né? Mas você vê que tem todo um movimento. Ele conseguiu aí... São linhas puras, são linhas. Você vai ver linha e tem aqui os pontinhos, que também eles rodam, eles andam. Aqui temos outra pintura do Matisse, que é a lição de piano. Aqui ele brinca aí com tudo que é linha. Ó. O quadro ele é bem... Está muito bem composto. Ainda põe aqui, aqui ó, o olho aqui do menino. Está na sala que eu vou limpar. Hã? Vou te falar uma coisa, se você não fala que isso é um piano, eu nunca ia saber que isso era um piano, viu? Eu também ia falar isso. Aí eu ia pensar que era uma mesa. Olha aquele negocinho, como é que é o nome disso, que da música, né? Para ver o... Para marcar os compassos. O compasso da música, né? O nome, isso que eu não sei qual é o nome. Mas é para marcar os compassos. Tem um nome, sim, eu não lembro. Aqui corta, aqui tem uma diagonalzinha, aqui entra vários círculos. Isso tudo vai dando movimento. Ele joga, olha só, ele joga o verde, vermelho, para complementar, né? Aqui tem um complemento, que o verde é complementar. Isso branco é o quê? O quê? Aquele branco em cima da cabeça da criança, parece uma mulher. Deve ser a mãe. Não pensa muito é uma figuração, deve ser a mãe. Lá atrás. Ela parece um móvel, parece uma pessoa. Aí também entra um pouco na imaginação da pessoa. Aqui eu trouxe o grito também. Nós temos aqui o ponto aqui, mas cheio de movimento. Aqui nós temos, se você olhar, é uma diagonal, aquela diagonal, o que se diz? Pedi o nome. Lírica. É harmônica, é aquela diagonal... Lírica ou dramática? Dramática, é. Isso aqui é um drama. As cores, você vê que põe as cores fortes, né? Realmente é o grito. Aí eu também trouxe ele em preto e branco, para vocês sentirem a diferença, em preto e branco. E aqui saem essas duas figurinhas, olha só, pequenininhas aqui, ó, estão saindo, elas vão embora. Os cenários também são diferentes. Ele pintou 5 quadros desse grito.
Isso Já é aqui, diferente também. olha essas duas figurinhas aqui como estão indo embora. Estão desse lado aí, estão indo embora. Esse aqui é uma brasileira, eu trouxe para vocês, é Beatriz Milhazes. É Regina, por que ele pintou 5 quadros iguais? Aí ele pintava quadros iguais. O Munch, ele tinha isso. Ele considerava os quadros filhos dele. Então, ele tinha Não várias... são iguais, a temática que é a mesma. Não, iguais não são. Mas ele considerava os quadros como se fosse filho dele. E para ele se desfazer, ficar longe dos quadros, doía muito. Então, aí ele pintava iguais, pegava a mesma temática. Lógico, você não consegue pintar, ninguém consegue fazer um quadro. É só máquina. Só falsificador. Mas muitos... Tem sua emoção. Muitos pintores fizeram vários quadros, por várias razões. Você vê o Monet, ele fez uma infinidade de catedrais de... Para mostrar as cores. Para mostrar as cores. A luz, né? A diferença da luz, né? Então, mas eu mostrei isso acho que eu lembro, exatamente. Mas, então, é meio que uma repetição, cada um lá pelos seus motivos, né? Mas aí eu resolvi trazer uma brasileira, né? Aí eu trouxe a Beatriz Milhazes, que aqui você mostra que ela trabalhou muito aqui para cá, né? Mas aí ela puxa, botando uma cor similar aqui da pintura em cima e ainda põe essas pontas aqui, ó, joga essas pontas para cá. Aí o quadro fica composto. Eu acho lindo o trabalho dela, eu gosto muito. Ela é uma artista que deu certo, né? Eu em Nova York, eu vi uma tela dela numa galeria, $25 mil. Ela é uma artista que... 25 mil, tem quadro dela aí que já pagaram 1 milhão. Eu também já vi isso, Celi. Eu estava aqui pensando, eu já vi leilão, 1 milhão. Eu estou falando, mas isso já tem tempo, né? Que eu, em Nova York, vi o quadro dela. Já tem eu acho que ela é a artista mais valorizada, ela é mais cara do que a Adriana Varejão. Brasileira, né? Claro. Eu acho também. O quadro dela agrada, né? Porque parece mandalas, tem muita cor. É bonito. Eu gostei da combinação de cores dela. Agrada. Agrada os olhos. É isso, agrada os olhos. Agora eu trouxe para vocês um quadro do Miró, simplérrimo, que está composto, só para ver a composição. Você vê que você roda todinho o olho no quadro. Um pontinho, um pontão, a linha. As cores, tem aí as cores primárias, que é o azul, o amarelo, o vermelho, e as não cores, né? As cores não vibram, que é o preto e o branco. E aí, acabou. Agora, deixa eu... Esse quadro aí eu não gostaria de ter na minha casa. Não. Te garanto que eu gostaria, porque ia valer uma fortuna. Eu estava pensando aqui que aquele anterior, sim, quadros do Miró que eu mais gosto. Tem quadros bons, todo pequenininho, mas eu trouxe esse por causa da composição. Tem uma brincadeira, um jogo. Trouxe esse por causa da composição.